Vivemos na era da imagem. Hoje, nossas crianças são fascinadas pela tela, pelo colorido das páginas. E aproveitando esse filão, que a criança realmente gosta das cores, as editoras têm investido muito. Se compararmos com edições antigas, quando a ilustração começou na literatura infantil, no máximo em 3 cores, hoje é um festival de cores e de opções. E o livro ele se tornou um objeto estético diferenciado. Então, é um conjunto de texto, ilustração e diagramação. O que mais se inovou é a diagramação. Clássicos, os antigos clássicos hoje estão reeditados numa nova roupagem que indiscutivelmente seduz e atrai. Coloca um desses livros nessa nova maquiagem, nessa nova roupagem, ao lado daquele mais antigo, daquela versão mais clássica. Põe os dois na estante para ver qual é que a criança vai ler, vai pegar. Indiscutivelmente vai ser fascinado por esses. Observem esse aqui, O Mágico de Oz. É um livro com efeito sonoro e pop-up. Enquanto a criança lê a história, ela escuta uma música e a cada página é uma música diferente. Então, você tem o efeito visual, a coisa que anda, que se movimenta e escuta. Então, texto, música, a maquete, esse efeito pop-up que eles chamam, mas nada mais é do que uma maquete que salta aos seus olhos e que deixaram O Mágico de Oz, por exemplo, uma edição muito mais interessante e que atrai essa criança. Vejam A Pequena Sereia, aquele clássico do Hans Christian Andersen. Nessa versão, cada página é um encanto. O texto está aqui, ele é garantido. À medida que vai lendo, você vai tendo formas, você vai abrindo, e cada abertura dessas é uma novidade. E para a criança dessa geração, isso é altamente atrativo. Então, as editoras têm apostado muito nesse tipo de visual interessantíssimo. Livros só de imagem, por exemplo. É só para mostrar para vocês que a imagem ela não é inocente, ela passa valores, ela tem conteúdo. Essa obra, O Mar e o Mar, do Cláudio Martins, é um livro só tem o texto, o único texto aqui é o título. No mais, é só contado por imagens. Mas se você olhar aqui as páginas, ir acompanhando que o personagem cai no mar e vai se distanciando e viaja num tronco de árvore, ele vai passando por todos os continentes do mundo até dar a volta ao mundo e chegar no mesmo lugar que ele saiu, só que na outra ponta. E se a criança não tem esse conhecimento de mundo, ela não consegue ler o livro. Vou dar só um exemplo aqui. Na América, eles passam bem no dia 11 de setembro, por exemplo, bem no dia do ataque. E aí vai para a Europa, Oceania, enfim, passa por todos os continentes. Isso tudo num livro só de imagens. Então, é importantíssimo ensinar a criança a olhar, perceber essas imagens. E não deixar, porque às vezes elas estão ali inocentes, não dizem muita coisa no texto, mas a imagem diz. Por exemplo, na obra Pedrinho Ficou Esperto, tem uma cena que a mãe entra na cozinha, o texto só diz, a mãe entrou para falar com seu filho, alguma coisa assim. Mas a ilustração da mãe é uma senhora branca, esbelta, magérrima, de salto, nariz empinado, e ela fala com a empregada da casa, que é uma senhora gorda, negra, bem estereotipada. Isso não está dito no texto, está dito pelo ilustrador. Ou seja, se eu sempre reforço essa condição de que o negro assume função subalterna e que a dona da casa, a mãe, a que contrata uma empregada, é a branca magérrima, eu reforço essa ideologia. Então, eu não vou destruir o livro que está lá? Não. Eu vou mostrar para o meu aluno, eu vou ensiná-lo a ver e ver que posicionamento ele toma em relação a essa imagem, se ele concorda, se discorda. A ideia é provocar a reflexão. Não posso sair destruindo os livros que eu não concordo, mas eu tenho que levar o meu aluno a ler. Então, nesse módulo, nessa semana, vocês vão realmente observar, tentar trabalhar a imagem, o texto, imagem e a diagramação, que o conjunto, o todo, eleva o grau de artisticidade da obra. E as editoras têm apostado nisso e, de fato, tem dado muito certo esse novo jeito.
Então, tipo de letra, tipo de capa, a cor, tudo é planejado, altamente pensado antes da obra ser lançada. Isso faz a diferença, porque quando você chega numa estante, numa livraria para comprar um livro, sem saber o que exatamente você quer um livro. Você olha, tem um que puxa a tua mão, aquele que salta a tua mão, e o que é que tem esse livro em relação ao outro? Então, aquele que consegue ser sugado pela mão do cliente, com certeza vai dar mais lucro para todos. Então, esse é o objetivo principal. O que garante a literatura é o texto, mas esses outros artifícios têm contribuído e muito.